aguardamos os vossos comentários e as vossas respostas no chat do Facebook. E por falar em chat do Facebook, já temos gente a falar dizer connosco. boa noite ao Rui Mesquita que nos está a ver. Muito boa noite. José Tábora, Maria Mateus. Boa noite, boa noite. Jorge Jesus. E o Rui Mesquita diz boa noite. Se calhar para o Rui é mais boa tarde ainda, mas... Sim, mas ele está a desejar-nos boa noite, nós desejamos boa tarde. E a Maria Mateus diz boa noite e bom programa. Obrigado. Muito obrigada e muito boa noite. E a rúbrica seguinte já de seguida. É já a seguir. Assim vai o mundo. O lobo dos Himalaias poderá ser considerado nova subespécie. Um estudo publicado no dia 19 de fevereiro no jornal de Biogeography concluiu que o lobo dos Himalaias possui uma adaptação genética que lhe permite viver em locais com metade do oxigênio do que é habitual em altitudes mais próximas do mar. Posto isto, os investigadores e autores do Reino Unido, China, Nepal e outros países defendem que o lobo dos Himalaias deveria ser considerado uma subespécie do lobo cinzento. Estes animais ocorrem nos Himalaias do Nepal e do Tibete, assim como nas cadeias montanhosas da Ásia Central, acima dos 4.000 metros. Em altitudes mais baixas, mistura-se com o lobo cinzento, que não consegue sobreviver em altitudes mais elevadas. Formam alcateias com 5 membros em média, menores do que no caso do lobo cinzento. Alimentam-se de marmotas no verão e lebres peludas e carneiros azuis no inverno, espécies típicas da região. Às vezes atacam o gado, muito mais presente nestas montanhas do que as espécies selvagens, o que provoca conflito com os habitantes locais. Os cientistas pretendem que esta possível subespécie seja reconhecida com um nome científico próprio para que possa ser incluída na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, permitindo estudar com mais detalhe a situação atual desses lobos. Mas para isso, segundo a coordenadora do estudo, Geraldine Wareham, da Universidade de Oxford, a equipa terá de obter provas genéticas adicionais. Bem? Não sei muito o que é dizer aqui, não é? Pode ser considerado subespécie, pronto, mas isso vai depender de alguns testes que têm que ser feitos, não é? Sim, eles também, o lobo ibérico também está nessa situação, também querem colocá-lo como subespécie do lobo cinzento também. Não sei. Portanto, até que ponto também será, esteve nessa situação. Pois. Agora não sei se já houve alguma evolução nisso ou não, mas tinham isso como objetivo também. Está bem. Deixa-me só aqui dizer boa noite. Lux24 diz boa noite desde Luxemburgo. Boa noite. Isabel Mesquita Regateiro, que nos está a ver, boa noite também. Boa tarde. Pronto, boa tarde. Nike apresenta modelo de sapatilha feito com restos de material. E se quiser já pode colocar as imagenzinhas. Que assim, a notícia é curtinha e então as pessoas vão vendo. Este mês, a Nike apresentou uma edição especial que promete redefinir o conceito de design sustentável na marca. Os 4 modelos da coleção Space Hippie são feitos 100% com restos de material que sobraram da produção de outras sapatilhas Nike. Segundo a marca, estas sapatilhas têm a menor pegada ambiental da história da empresa, ou seja, o processo de fabrico tem a menor produção de dióxido de carbono. A sola da sapatilha é feita de espuma cratera, uma mistura das espumas tradicionais da Nike e 15% de borracha reciclada Nike Grind. Dos 4 modelos disponíveis, 3 são unissexo, portanto, neste momento, as imagens que vocês estão a ver são 2 sapatilhas unissexo e depois um feminino. Portanto, a do lado esquerdo é unissexo, a do lado direito é a feminina. As sapatilhas serão disponíveis no primeiro semestre de 2020 na plataforma, digo eu que isto é sneakers, mas deve-se ler sneakers, é SNKRS, portanto é sneakers sem as vogais, e em lojas selecionadas. E é isto que eu tenho a dizer sobre as sapatilhas da Nike. Bem, pelo menos aproveita os restos para alguma coisa, não é? Sim,
É aproveitar uns restinhos, aqueles restos das outras sapatilhas que ficavam no chão e tal, juntaram tudo e fizeram uma edição especial. Agora que se fala tanto em alterações climáticas, meio ambiente, reciclagem, etc, resolveram fazer alguma coisa. Sim, é assim, na minha opinião as sapatilhas não são muito bonitas. Mas isso pronto, mas há gostos para tudo. Mas há gostos para tudo. Pronto, mesmo assim, acho que eu gosto mais, acho que é o modelo 1. Acho que são as mais normaisinhas. Mas pronto, depois também depende como é que ficam no pé, não é? Isso depois também tem a ver com sim, e isso. até podem ser confortáveis e tudo muito mais. Podem. Só Eu não sei porquê, mas eu não sei porquê. Porque é que quando fazem coisas ecológicas normalmente são feias. Os carros elétricos são mais feios do que os carros normais. Porquê? Depende, quando fazem coisas ecológicas, porque é que as coisas têm que ser mais feias? Agora já estão a sair modelos elétricos iguais aos normais. Mas porquê é que eles faziam coisas feias? Querem pôr coisas mais modernas, mas ficam feios. Tipo, não sei. Não sei porque é que andam com isso. Tem essa tendência. Isabel Mesquita Regateira diz boa tarde. Pois. José Tabro diz boa noite, Rádio Mira. Força, até me consolo de ouvir há exatamente 8.675 km de distância. E caraças. Zé Tábora em Porto Alegre, Brasil. Brasil! Ele até sabe qual é a distância. Realmente. O Joaquim Silva também nos está a ver, boa noite. Boa noite. Porto Alegre, Brasil. Também há Porto Alegre em Portugal. Pois é. Eu disse Porto Alegre, eu assim. Estava à espera de alguma coisa a mais. Pois, Brasil. Não, é Porto Alegre, Brasil. Está bem. O Joaquim Silva diz é hoje que ganha. Não há prémio, Joaquim. Não há prémio. Não há. Ainda não é hoje. Cientistas descobrem método para produzir eletricidade a partir da umidade do ar. Cientistas da Universidade de Massachusetts, esta palavra sempre me deu muita dor de cabeça, Estados Unidos, descobriram uma maneira de criar eletricidade a partir da umidade do ar, uma tecnologia que propõem para o futuro das energias renováveis. O método, publicado na revista científica Nature, envolve nanotubos de uma proteína condutora produzida por um micro-organismo que converte o vapor de água que existe naturalmente na atmosfera em eletricidade. Os nanotubos formam uma película à qual são ligados elétrodos que captam a corrente gerada pela reação da proteína com a umidade do ar. O AirGen, nome dado à nova tecnologia, é não poluente, renovável e de baixo custo, podendo ser usado mesmo em condições de baixa umidade. Ao contrário de outros recursos energéticos, não necessita de vento ou luz solar e pode ser utilizado em ambientes interiores, afirmou o microbiólogo Derek Lovely, que há mais de 30 anos descobriu o micro-organismo Geobacter no rio Potomac, nos Estados Unidos. Por agora, o AirGen é capaz de manter a funcionar pequenos aparelhos eletrónicos, mas os criadores pretendem alargar a sua capacidade, criando pequenas películas de nanotubos que poderão ser utilizadas para alimentar monitores de dados vitais ou relógios, que deixariam de necessitar de pilhas. Também esperam conseguir adaptar o AirGen aos telemóveis para que deixe de ser preciso carregar os aparelhos. Isto é sempre a subir. Cada vez mais uma nova ambição. Querem passar para os relógios e depois dos relógios para os telemóveis. Pois, estava aqui de volta do Facebook. Pois, tu perdes no Facebook. Isto é interessante e o método eu não percebi muito bem como é que isto funciona, pois, mas sei que usam uns microtubos e umas coisas. O que eu percebi é um micro-organismo que produz uma proteína e essa proteína condutora é condutora, portanto, de eletricidade, não é? E então, em contacto com a umidade, produz uma corrente elétrica. Pronto. Foi isso que eu percebi, assim no geral. Só que como é que eu não sei? É um bocadinho mais complicado. Precisávamos aqui de alguém assim dessa área para explicar melhor. Sim, assim, isto há muitas técnicas e muitas inovações e muita coisa, mas até haver uma que seja realmente, quer dizer, que tenha a capacidade realmente de produzir a energia necessária para alimentar, imagina uma casa, uma coisa assim. São precisos muitos nanotubos. Pois, aí é que está a questão. Mas é sempre bom produzir energia elétrica a partir de vapor de água.
Pois é. Daqui, se calhar, por uns anos, temos carros a andar à água, neste caso, não é? Já temos autocarros. Sim. Mas, se calhar, com este tipo de tecnologias, podemos fazer carros elétricos que Mas isto é produzem eletricidade a esta partir de aqui, esta energia renovável tem uma vantagem relativamente às outras, que esta aqui funciona no interior, em ambientes interiores, não é? Enquanto uns precisam de vento e de sol, esta aqui não precisa. Esta pode ser utilizada no interior da casa. Neste caso, olha, imagina, em vez de estás a usar um desumificador, utilizas os nanotubos para pôr a televisão a funcionar. Espetáculo. Isso é que é de valor. Isso é que é, não é? Isso era fixe. No inverno os eletrodomésticos funcionavam melhor do que no verão, por causa da quantidade de umidade. Depende, no verão também há dias de nevoeiro. Sim, pronto, mas assim, relativamente, não é? Há mais de umidade no inverno do que no verão. Ora, o Joaquim Silva pôs aqui um monte de bonequinhos a chorar. Depois não há prémio, coitadinho. Depois eu pus aqui um bonequinho a dizer ha ha ha. Depois andas aí a pôr bonequinhos a dizer ha 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 e não ouves aquilo que eu te digo. E o Joaquim Silva diz: tango é aquela coisa dos anos 20, acho eu, em que se faz furor nos cabarés. Tango? Eu falei em tango? Não sei. Agora estou perdida. Eu acho que não falei em tango. Porquê que eu havia de falar em tango? Não sei. José Tábora diz: em Portugal, Porto Alegre é tudo junto. Aqui no Brasil é Porto Alegre, separado. Embora também tenha Porto Alegre tudo junto no Nordeste. O país é tão grande, tem que repetir nomes. Já agora, o José é português, creio eu, não é? Tudo leva a crer que sim. Mas é daqui da zona de Mira ou de onde é que é? Chega a meter-se na vida das pessoas. Mais na naturalidade das pessoas. Maria Silva diz: grande Tiago, beijinhos. Esta senhora já não falo com ela há muito tempo, por acaso. Eu não sei quem é essa senhora. Esta senhora, Olá, Maria Silva. Esta senhora trabalhava no Visionário. Era a senhora da limpeza, não te lembras? No Halloween. Mas já foi quando eu já não estava lá. Agora já sei quem é essa senhora, mas eu já não trabalhava lá. Sim, eu acho que só a vi precisamente nessa noite de Halloween. Johnny Ribeiro, boa noite, também nos está a ver, o senhor ministro. Olá. Está-nos a ver de onde? Do Algarve? Provavelmente, e boa noite também para o Fernando Barreto, mais conhecido por Asprilha. Pronto, assim já conheço. O José Tábora é de Mira. É de Mira. É de Mira mesmo. Tábora, pronto, há aqui táboras em Mira, eu sei que há, e pronto, deduzi que sim, mas também há táboras noutros lados. Pois. Relembro que temos uma pergunta a passar no rodapé do Facebook e 4 hipóteses de resposta. E desafio a que tentem a vossa sorte. Não há prémio, como já dissemos, não há prémio nenhum. O prémio é um prémio de consolação só. As pessoas nem querem responder. Não havendo prémio. A Dona Maria diz: olá, beijinhos para a tua cara metade. Olá. Em malaio, o que significa a palavra orangotango? Essa é a nossa pergunta de hoje. As 4 hipóteses de resposta são A, homem da selva, B, macaco homem, C, homem ruivo ou D, macaco da Malásia. Estamos à espera das vossas respostas. As pessoas estão com tantas dúvidas quanto à resposta correta que nem nos deixam aí a resposta correta. A resposta correta é a sua opinião, né? A sua sugestão, o seu palpite. Vá lá. Então vamos para a Austrália. Vamos viajar para a Austrália. Bem, vamos passar do Brasil, de Porto Alegre, para a Austrália. Corais da Austrália em risco de branqueamento. Vários cientistas estão a alertar para as graves consequências das alterações climáticas, nomeadamente o aquecimento das águas, nos corais de todo o mundo. A Grande Barreira de Coral na Austrália corre o risco de ter um branqueamento de grande dimensão pela terceira vez na sua história em apenas 5 anos. Quando os corais ficam estressados, seja pela temperatura, luz ou nutrientes desfavoráveis, estes expulsam determinadas algas que estão nos seus tecidos e tornam-se mais brancos. A isto se chama branqueamento do coral. Vários cientistas estão preocupados, uma vez que o
que, caso a temperatura dos oceanos não baixe nas próximas 2 semanas, o calor pode novamente prejudicar a grande barreira de coral, principalmente as zonas centrais e sul deste ecossistema, e, curiosamente, as mais visitadas pelos turistas. A temperatura à superfície da água é atualmente 1,5 graus mais alta em grandes áreas do Recife e espera-se que dentro de um mês o calor atinja um novo pico. Terry Hughes, o diretor do Centro de Excelência para Estudos sobre Recifes de Coral da Universidade de Jamestown, na Austrália, refere: "Estamos preocupados com o nível do aquecimento que temos neste momento. Faltam 4 semanas para que atinjamos o pico de temperaturas de verão. Isto acontece geralmente em março. Os cientistas estão ainda mais preocupados porque a temperatura é mais alta do que nos anos anteriores e está a seguir os padrões de 2016 e 2017, altura em que metade dos corais morreu devido aos branqueamentos sucessivos. Caso os branqueamentos sejam severos, os corais acabam mesmo por morrer e deixam de ser uma fonte de alimento para outros seres vivos." Vão deixar de ser coloridos para passar a serem todos albinos. Não é? Deixa-me dizer aqui uma coisa um bocado em jeito de piada. Na Austrália há branqueamento de corais, em Portugal há branqueamento de capitais. Até rimei tudo. Sério, Tiago, sério. Uau. Já temos uma resposta. Quem? Maria Mateus diz que é a hipótese B, macaco-homem. Macaco-homem. Estamos à espera que as outras pessoas que nos estão a ver respondam também. Susana Lima, boa noite para a Susana que nos está a ver. José Tábora diz: uma raça de macaco com uns braços muito grandes e muito tranquilos e inteligentes. Não são assim muito tranquilos. Eles andam-se sempre a saltar de árvore em árvore. Ô José... Não são muito tranquilos, na verdade, mas têm os braços muito compridos. Pronto, mas o José, Aí, porque eu estou a ver, sabe o que é que são orangotangos? Diga-nos qual é a hipótese de resposta. Se é A, B, C ou D. Ou seja, se é homem da selva, macaco-homem, homem ruivo ou macaco da Malásia. O Joaquim Silva diz: e branqueamento dentário. Hehehe. Há muitos branqueamentos. Ah. Sim, muitos branqueamentos. Sim. Pronto, mas quanto a isto é mais do mesmo. Aumenta a temperatura média, a temperaturas anormais para a época, alterações climáticas, mais. Aquecimento da água leva aquecimento global, à expulsão das algas, dos corais, e eles ficam branquinhos, só se vê o carbonato de cálcio por baixo. E só se vê basicamente o esqueleto do coral. É, tristeza. Mas não sei se vão estar com sorte, se a temperatura vai diminuir com as temperaturas que têm estado na Austrália. Sim, ainda com os incêndios. A Austrália realmente é um país muito grande que tem um pouco de tudo, mas também nos últimos tempos está a sofrer bastante. Foram os incêndios, depois as cheias, agora esta situação com um dos maiores atrativos da Austrália e das coisas mais importantes que a Austrália tem, que é a grande barreira de coral. Mas pronto. Eu não estou com muita sorte. Nestes últimos tempos não estou com grande sorte. Comissão Europeia pede que acabem com capturas acidentais de golfinhos. A Comissão Europeia enviou na passada terça-feira cartas aos ministros do mar de Portugal, França, Espanha, Irlanda, Bélgica, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Itália, Croácia, Malta, Chipre, Eslovénia, Grécia, Bulgária e Roménia. Deve ter gasto aqui imenso dinheiro em cartas, a pedir solução para as capturas acidentais de golfinhos e outros animais marinhos nas águas comunitárias, especialmente no Golfo de Biscaia e no Mar Céltico. Na declaração, o Comissário Europeu do Ambiente, Oceanos e Pescas explica que em toda a União Europeia os níveis de capturas acidentais são inaceitáveis, podendo levar à extinção de populações locais de espécies protegidas. O Comissário alude a relatos feitos por autoridades locais para exemplificar que, entre dezembro de 2018 e março de 2019, foram avistados 1.200 golfinhos mortos, provavelmente em redes de pesca, nas praias do Golfo da Biscaia. Destaca ainda que no Mar Báltico, a já pequena subpopulação de golfinhos, da espécie toninha comum, é confrontada com um perigo ainda maior devido às redes estáticas de pesca e redes de malhar. De acordo com o Comissário, este problema acontece em todos os mares da União Europeia.
pelo que defende que os Estados-membros atuem em conjunto para garantir uma aplicação integral e eficaz das leis comunitárias. Aqui é um problema que não é só... Acontece muito com golfinhos, mas não é só golfinhos. Há outras espécies que vêm nas redes que não deviam vir. Que são pescadas, neste caso, sem o objetivo ser esse. Mas também não sei até que ponto é que isto pode ser combatido assim... Como é que eu ia dizer? Pois, é uma situação difícil, Pois, não é que os pescadores lançam as redes e depois não sabem o que é que lá vem dentro. Pois. É um bocado complicado. Pois é. Porque se houver um cardume de peixes, o golfinho vier para vir comer o peixe, entra na rede e os pescadores o que é que fazem? Pois é complicado. Exceto ali aquelas redes estáticas. Essas redes estáticas aí é que se calhar... As redes estáticas à partida... O que devem ser mais perigosas, por não é? redes estáticas é aquilo que aqui se chama as redes de emalho, que são postas na zona da arrebentação praticamente. E aí também o que passar fica preso. Mas pronto, é sempre aquela coisa, é difícil. Há aqui um critério que é sempre um bocado complicado de gerir. Pois é, mas tem que pensar em soluções, uma forma de conseguir apanhar uma coisa e não apanhar a outra. Não sei. Tem que inventar chamarizes para peixe, um chamariz para carapau, um para sardinha, em que só venha carapaus, um que só venha sardinhas. Não, tem que pôr um chamariz para os golfinhos, que é para eles irem para longe. Ou então colocar qualquer coisa que afaste os golfinhos, uma ultrassom qualquer. Então isso é o que estão a fazer. Estás a ver. A Sara falou aqui disso. Pois falou, estás a ver, pronto. Pings, é pings. É os pings, é isso, é para esses pinguins, é isso, lá está. Que imitem um som que afasta os golfinhos. Pronto, está a ser trabalhado, só que é muito complicado. Então e a Comissão Europeia não sabe? Ai, estão muito mal informados. Eles devem saber. Portugal já está a tratar disso. Pronto, o ministro aqui do mar de Portugal já vai responder. Então, está a ser tratado, isso está a ser tratado aqui em Portugal. Estão em fase de testes, digamos assim. Em fase de testes. O Joaquim Silva diz: eu acho que a raça é daquela dos homens bancários e afins. Que os orangotangos? Deve ser, não sei. José Tabra diz: penso ser o macaco da Malásia. Joaquim Silva: o melhor é ir à sapataria Celino da Praia de Mira para não ficarem com os pés numa tanga. Por causa do orangotango. Ai, daí o tango. Dá bocado. Eu não estava a perceber o tango, a sério. A sério, eu não estava a chegar lá com o tango. O José Tabra diz: vocês são os locutores muito simpáticos. Vou pedir ao Sr. Jorge Jesus para vos aumentar o salário. Ui! Já está a pôr as mãos à cabeça. O Jorge já está com as mãos na cabeça, mas também 0 vezes 2 é 0, por isso... Pois é. Ficamos na mesma. Não, isto é... Nós estamos cá por carolice, como se costuma dizer, por gostarmos disto, por gostarmos de ambiente, biologia, etc. Sim, porque da rádio nós não fazíamos ideia se gostávamos ou não. Não é? Quando começámos, não. Quando começámos, tipo, não. Mas agora que começámos também não queremos parar, não é? Pois. A não ser que algo nas nossas vidas mude assim de repente, aí que não dê mesmo para fazer é diferente. Agora enquanto for dando, nem que seja à distância um dia, se for necessário. Às vezes à distância, videochamada, que coisa muito à frente. Coisa muito à frente. Então, Tiago, agora vamos passar as notícias a nível nacional? Não sei, diz-me tu. Achas que sim? Eu acho que sim. Eu estou então, aqui para dar notícias. Eu faço-te à vontade, pronto. E nós por cá? Novo aeroporto do Montijo já tem luz verde. O aeroporto do Montijo já tem luz verde para avançar. A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu no passado dia 21 de janeiro a declaração de impacto ambiental favorável, embora condicionada, relativa à infraestrutura. As medidas ambientais, que ascendem a cerca de 48 milhões de euros, têm atenção às aves, salinas, culturas, tráfego aéreo e barcos elétricos. No que diz respeito aos impactos sobre a avifauna, a declaração indica que, suportada nos mecanismos financeiros previstos no quadro da declaração, será constituída uma sociedade veículo pelo ICNF,
que terá como funções a implementação de atividades diretamente conexas com a proteção e conservação das aves selvagens, devendo para tal desenvolver um plano de ação para a implementação das medidas de compensação. Este plano inclui a aquisição de salinas, de terrenos e ou contratos de gestão e ou aplicação de medidas compensatórias por perca de produtividade nos campos agrícolas na lesíria do Tejo. A declaração acrescenta que se deve assegurar o suporte financeiro à operacionalização e implementação das medidas de compensação pela sociedade de veículo que vier a ser criada para as atividades diretamente conexas com a proteção e conservação das aves selvagens, através do pagamento de 7,2 milhões de euros, complementado pelo pagamento de uma taxa de 4,5 euros por movimento aéreo. Em relação ao ruído, o tráfego aéreo é proibido entre a meia-noite e as 6 horas da manhã e é expressa a necessidade de adotar procedimento de aterragem e descolagem menos ruidosos e que evitem ou minimizem o impacto sobre as áreas mais sensíveis. Além disso, a ANA, Aeroporto de Portugal, vai ter de apresentar um programa de reforço do condicionamento acústico de edifícios afetados na área delimitada. Relativamente às acessibilidades, a declaração refere que deve ser assegurado o reforço da frota existente, pelo suporte financeiro à aquisição de 2 navios de propulsão elétrica, a alocar em exclusividade ao transporte entre o cais do Seixalinho e Lisboa. Quanto ao transporte rodoviário, a indicação é que seja um serviço tecnologicamente evoluído e eficiente, tendo por base veículos de emissões muito baixas ou nulas. Com a confirmação da viabilidade ambiental, é possível que as obras na base do Montijo comecem ainda este ano, apesar de 8 associações ambientais já terem avisado que iriam avançar para tribunal para tentar travar o aeroporto. Isto é um bocado mais complicado do que o que está aqui, porque as câmaras municipais da região têm um voto na matéria e a grande maioria delas rejeitou o aeroporto, ou seja, à partida, sem o parecer favorável das câmaras, o aeroporto não avança. Apesar de ter um parecer favorável da APA, não avança sem um parecer positivo também de todas as câmaras municipais da zona envolvente. Pronto, isto é uma matéria que não é só ambiente, é economia, envolve muita coisa. O aeroporto de Montijo, eu sei que Há muitas coisas que é fácil de perceber porque o aeroporto de Montijo, porque o aeroporto já lá está, é uma base militar. As obras que são necessárias não são assim tantas quanto isso. Pois. Aproveita-se o que já está feito. E fica relativamente perto de Lisboa também. Basicamente tem que atravessar o rio só. E o aeroporto de Lisboa está congestionado, a verdade é essa. Mas pronto, mas se calhar há outras possibilidades. Pois não sei. Há outras bases aéreas no país. Por exemplo, Aveiro quer reativar a base de São Jacinto. Mas aí também tem uma reserva. Pois tem, mas já veio. Que quer dizer, então vai passar da reserva do Tejo, problemas na reserva do Tejo, vai passar para a reserva do São Jacinto. Não digo que é para aeroporto. Pronto. Mas também querem reativar a base de São Jacinto. Mas se calhar o melhor disto tudo era, em vez de termos 2 grandes aeroportos, ou 3, Faro, Lisboa e Porto, subdividir um bocado as coisas e se calhar meter, por exemplo, temos um aeroporto em Beja, que ainda há pouco tempo foi para lá um avião para aterrar. Temos o aeroporto em Beja, temos a base de São Jacinto, temos outras possibilidades, se calhar. E se dividíssemos por todos os aeroportos, as coisas ficavam um bocadinho mais diluídas, digamos assim. Só que aí também é preciso melhorar acessos e transportes públicos, tipo comboios e coisas do género. Sim, para as pessoas poderem sair de lá. Sim, mas se calhar era uma solução. Sim, é verdade. O tempo que as pessoas vêm para Lisboa ou para o Porto, se calhar passavam a vir para Coimbra. Estou a dizer Coimbra, como Coimbra acho que não tem nenhum aeroporto. Porque é aqui perto, basicamente. Como Aveiro também é, e não
Nada contra Aveiro, nem contra outra cidade qualquer, mas acho que se dividissem, diluíam um bocado todos os problemas. O som, ou o barulho, neste caso o ruído, era menor, porque havia poucos aviões, fosse onde fosse. O impacto sobre as aves era menor, porque menos aviões a pousar e a levantar, teria menos impacto sobre as aves e sobre o resto todo, sempre. Diluíam sempre o problema. Esta declaração aqui, tipo, só pelo que diz aqui, eu fiquei com muitas dúvidas se isto seria possível. O tráfego aéreo ser proibido entre a meia-noite e as 6 horas da manhã. Neste momento é proibido, está proibido no aeroporto de Lisboa, acho eu também, por causa das obras que estão a fazer no aeroporto, e o Presidente da Câmara de Lisboa queria que assim continuasse, mesmo depois das obras feitas. Mas pronto, mas lá está, entre a meia-noite e as 6 horas, existem tantos aviões que chegam durante a noite, vão pousar, vão de quê? Todos para o Porto? Lá está, mas lá está a situação, porque é que eles não... Mas isso que eu estou a dizer, isto parece-me uma coisa muito... E depois, procedimento de aterragem e descolagem menos ruidosos. Como é que isso é possível? É possível? Depois carregas no não faz sempre a mesma... O botão de modo silencioso do avião. É que falam aqui uma coisa assim tão geral, eu não sei o que é que diz na declaração, assim, que eu não a li toda, mas parece-me uma coisa assim tão geral que, tipo... muito, demasiado subjetivo. Sim, basicamente eles dizem, temos que diminuir o ruído. Pronto, tudo bem, temos que diminuir. Mas como? Eles deviam dar as soluções, não é? Depois a ANA Aeroportos é que tem que estudar essa parte e saber qual a melhor solução para diminuir o ruído. Mas eles, cara, também deviam de ajudar, não sei, digo eu. É que eles fazem estudo de impacto ambiental, mas não percebem nada de aviões, digo eu. Pois... É aquela coisa, por isso é que toda a gente... Isto devia ser tudo um trabalho todo em conjunto, não é? Sim, devia ser. Tudo devia ser feito em conjunto. Sim. Não é só este estudo para o aeroporto. É tão geral... Todos os estudos, todos os trabalhos deviam ser feitos sempre em conjunto. Porque envolve muitas áreas diferentes. E só a trabalhar todas em conjunto é que as coisas se podem resolver. O José Tábora diz, eu sei, força. Por causa do salário. Ó José, mas é Montreal. E Montreal, pois também tem a base aérea de Montreal. Ali pertence a Leiria. Não sei. Eu cheguei lá. Cheguei lá quando era miúdo, não. Cheguei lá quando era miúdo de ver os caças da Força Aérea a aterrar e a levantar. Até porque o meu avô transportava combustível para lá. Dizer boa noite ao Johnny Rodinhas que nos está a ver. Rodinhas, que giro. O José Tábora diz, e a OTA também, há o aeroporto da OTA ainda. É só agora ser aeroporto. Ele está no Brasil, mas percebe mais do aeroporto do que outra coisa. André e o Santa Maria da Feira? Ninguém sabe que Santa Maria da Feira tem um aeroporto. Para já, aquilo, a pista é inclinada. Já o piso já está a ficar um bocado fraco neste momento. Basicamente aquilo era uma rua que foi alcatroada e puseram-lhe umas luzinhas de um lado e do outro, parecia um aeroporto. Exatamente, é o aeroporto de Santa Maria da Feira. Lourdes Ferreiro também nos está a ver, boa noite para Lourdes. O José Tábora, queria só dizer, José, quando vier a Portugal, se quiser tomar um café, uma mensagem através do Facebook, podemos ir tomar um café. Vamos todos tomar um café. Então vamos avançar para outra notícia. Já falámos muito sobre o aeroporto Montijo. Agora vamos para as Amêijoas. Vamos para as Amêijoas, vamos falar aqui mais pertinho, Universidade de Aveiro. Mas as Amêijoas são da Ásia. Pois são, mas pronto. Estudo revela que a amêijoa asiática consegue limpar águas contaminadas. Um estudo realizado por uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro revelou que as amêijoas asiáticas conseguem limpar as águas poluídas por uma das mais poluentes indústrias do sul da Europa, a da produção de azeite. Segundo Joana Pereira, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, que é o CESAM,
Já tivemos cá gente de sésamo. As amêijoas asiáticas podem ser muito úteis na hora de despoluir águas contaminadas, uma vez que estas conseguem remover metais e compostos orgânicos recalcitrantes, ou seja, não biodegradáveis ou de difícil biodegradação, como os que se encontram nos efluentes da indústria de produção de azeite. A investigadora destaca a capacidade destes bivalves em remover tanto matéria orgânica como bactérias e vírus potencialmente patogénicos, se integradas em determinadas fases dos processos de tratamento de água. A ameijoa asiática é uma espécie capaz não só de taxas de filtração elevadas, como também são tolerantes a condições ambientais adversas, como as que decorrem da contaminação, podendo ser utilizada em todos os cenários em que haja uma matriz aquática a tratar, em que seja necessário remover contaminantes compatíveis com a tolerância e capacidade de processamento da ameijoa, refere a investigadora. Hipoteticamente, poderá adaptar-se esta ideia a estações de tratamento de águas residuais e de águas para o consumo humano, mas também, entre muitos outros locais, a piscinas naturais e praias fluviais, desde que sejam sistemas já invadidos pela ameijoa asiática e desde que sejam tomadas todas as precauções para evitar a dispersão da espécie em habitats ainda não invadidos. A investigadora considera que a utilização desta espécie tem duas vantagens. Além de ser dado uso a uma espécie invasora que precisa de ser removida dos nossos ecossistemas aquáticos, em iniciativas de controlo, a utilização destas ameijoas pode substituir a utilização de um ou mais químicos no sistema de tratamento, ou pelo menos diminuir as dosagens de utilização desses químicos, com vantagens óbvias sob o ponto de vista económico e ambiental. Pronto, esta última parte vai tocar um bocado naquilo que eu estava a pensar, que eu não tenho a certeza porque não li as notícias antes do programa, não tive hipótese de ler as notícias, nem de pesquisar um bocado, mas o que eu estava a pensar, e que se calhar é isso precisamente que acontece aqui, esta ameijoa asiática é que existe aqui nos cursos de água, em grandes quantidades, principalmente onde tem areia branca. Se nós tirarmos um palmo de areia, por baixo da areia está completamente repleto de ameijoas, e que estão a causar um grande transtorno nas captações de água dos olhos da fervença, porque entopem as captações. A quantidade de ameijoas é tanta que entopa as captações. Mas aí estão a filtrar bem a água. Vês? Elas não estão a filtrar, elas aí não deixam passar sequer. Estão a tapar as captações. Mas pronto, é claro, isto tem sempre o reverso da medalha, não é? Tem coisas boas e coisas más, como tudo. Sim. Tem que saber controlar. Mas lá está, é bem pensado, já que elas existem, não é? Utilizá-las para despoluir. O problema é que eu vejo sempre um problema. É que se fizerem vários, portanto, começarem a utilizar as ameijoas, vai haver necessidade de produzir ameijoas dessas. Não, já há muitas. Já há muitas, mas elas também têm um ciclo de vida, elas morrem. Mas já há grandes quantidades. Depois, se calhar, ainda vai haver produção para isso. Apesar de ser uma produção controlada, não é? Sendo produção controlada, pronto, desde que não invada outros habitats é uma coisa diferente. Mas pronto, mas estou a ver isso a acontecer. Tiago, estás muito calado. Estou a olhar para o Facebook, mas já lá vamos. Então, mas é para eu continuar? Não, o que eu estava a dizer há bocadinho do reverso da medalha, tem sempre o reverso da medalha, é como, por exemplo, o caso das acácias. Nós aqui queixamos das acácias, que são uma invasora e tal. No Brasil e algumas regiões do Brasil está-se a plantar acácia para produzir carvão. Então, mas a acácia está lá, ela é de lá, não é? Quer dizer, ela não é bem de lá. Não é de lá, é da Austrália. É da Austrália, mas... Pronto, mas estão a produzir acácia, atenção, estão a fazer plantações de acácia para produzir carvão. Antes de continuar, deixa-me dizer aqui o Paulo Damas... Eles não sabem no que é que se estão a meter, então. O Paulo Damas... Não, se controlarem... Depende, e também depende da acácia que eles estão a usar. Depende da espécie, depende de várias coisas. E aquilo, à partida, são plantações controladas, não é como aqui na floresta. Paulo Damas diz: a abertura à aviação civil da base aérea de Montreal seria excelente para funcionar como uma base da Ryanair ou EasyJet. Seria funcional para a zona centro do país, e numa zona com muito turismo, como o turismo religioso, cultural, praia e mar. Muito bem.
O José Távora diz: terei muito prazer e honra em tomar um café com vocês. E honra. E honra. Jesus, eu agora sinto-me honrada. Em tomar um café com vocês, grandes simpatias, e pago o café. Estarei a partir do final de julho aí, bem por cima da Caixa Agrícola. Abraços apertados. Então é aqui ao lado. Aqui ao lado. É aqui ao lado. Oh. O Herculano Carvalhosa, boa noite para o Herculano que nos está a ver. Vamos à Orquídea. Vamos à Orquídea tomar café. Então, boa noite para toda a gente. Então, plano contra incêndios específico em cada território. O presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais declarou que cada região do país vai ter um programa próprio consoante a especificidade do território no âmbito do novo plano de prevenção dos incêndios. O plano tem como objetivo principal a redução para metade da área ardida até 2030, destacando a necessidade de existir uma floresta mais valorizada do ponto de vista social, refere Tiago Oliveira. Para isso, o proprietário passa a receber dinheiro para a gerir e, com isto, ser capaz de cuidar da floresta e investir, tendo em conta que 95% da área é privada. O plano prevê que em 2030 tenham sido limpos 1,2 milhões de hectares que existem no território com risco de incêndio, que as áreas ardidas com mais de 500 hectares estejam totalmente geridas e com planos de recuperação executados e que existam menos de 80% das ignições nos dias de risco de incêndio. O plano prevê uma despesa total superior a 6 mil milhões de euros, com um investimento de 60% a ser direcionado para a prevenção e 40% para o combate. Durante a consulta pública, surgiram críticas, nomeadamente da Liga dos Bombeiros Portugueses, do Observatório Técnico Independente sobre Incêndios criado pelo Parlamento e da Associação Ambientalista Quercos. A Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais vai integrar os contributos recebidos durante a consulta pública e ajustar o plano para que depois o Governo aprove o plano até ao final de março deste ano. Depois, a agência terá de elaborar os programas de ação nacional e regionais que devem estar concluídos no terceiro trimestre deste ano. Para já, primeiro dizer que até que enfim que acordaram, porque o país não é todo igual. Acordaram para a vida. O país não é todo igual. Cada região tem especificidades que têm que ser tratadas de acordo com cada uma. Depois, até aqui tudo bem. Falta aqui uma coisa. Grande parte dos incêndios são postos por mão humana. Pois. Falta um castigo realmente como deve ser para quem põe incêndios. Exatamente. O plano, aqui é outra coisa que eu acho que está mal, as críticas dos bombeiros e isso, pronto, tem que haver sempre alguém a criticar, não há hipótese, faças o que se fizer, alguém critica sempre. O que está mal aqui é, pelo menos pelo que diz aqui, depois a agência terá de elaborar os programas de ação nacional e regionais. Não é a agência que tinha que elaborar. Era entidades de cada região. A agência elaborar um programa a nível nacional. Depois, as entidades de cada região, que são as que realmente conhecem o território, conhecem a sua região, elaborar programas específicos. E depois falta aqui outra coisa também, é para já diminuir para metade a área ardida é pouco. O número de ignições diminuir 80%, acho que é isso. Também não me parece, não sei se será viável, se não, mas pronto, lá está, sem um castigo severo para quem mete os fogos, neste caso para os incendiários. Depois, os programas falham por não serem geridos a nível regional pelas pessoas de cada região. E por fim, tem que haver também um castigo ou alguma coisa para quem está a faz os planos e gera depois cada plano ao longo dos anos. Se as coisas começarem a sair fora dos carris, como se costuma dizer, se os planos não tiverem a chegar ao objetivo. Mas aí estás a falar a nível... O que é que falhou, quem é que falhou, quando, como, e essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Mas aí estás a falar a nível que é de proprietários de terrenos? Todos. Ou a nível mais ou a nível mais geral, tipo alguém que esteja a gerir uma determinada região? Estou a falar de todos. Os proprietários, se falharem, têm que ser castigados.
quem está a gerir determinada região, se falhar, tem que ter eu não digo um castigo, mas tem que acontecer qualquer coisa, se as coisas não resultarem, seja aos proprietários, a quem está a gerir a região, quem falhar no meio da cadeia toda, seja a proteção civil, seja bombeiros, seja o que for, a quem falhar, que se prove que falhou, que se veja que se realmente falhou ali e porquê, tem que haver qualquer coisa, tem que haver consequências. Se assim for, acredito que isto possa ter alguns resultados. Se não, vai ser mais do mesmo. Pois. Porque o Ciresp, até aqui era o Ciresp, porque o Ciresp falhou, porque não sei quê, porque não sei o que mais, porque isto, porque aquilo, porque outra coisa. Consequências, zero. Pois vai. Pronto. É a justiça no nosso país. E vai continuar a ser o mesmo. Pois, mais alguma resposta? Alguém respondeu à nossa pergunta? Não. Não. Deixa-me só dizer boa noite ao Francisco Gonçalves que nos está a ver, Manuel Pires, Boa noite. Herculano Carvalhosa. Boa noite. O Herculano. Ele não falha, C. ele não falha, ele não falha. O Herculano, resposta C. Herculano. Então, mas depois diz resposta D. O Então? Herculano, ou C ou D? É o CD. A seguir vem o S, CDS. Não, CD. José Tabra diz: o ano passado comprei uns belos sapatos na sapataria Celine. Sapataria, Celine. Tan, tan, tan. Pronto, estou à espera que o Herculano me diga CD. Enquanto isso, vamos dizer onde ir, o que fazer. Pronto. Nos próximos dias. Se tu assim queres, vamos lá. Onde ir, o que fazer. Se não sabem o que fazer nos próximos dias, esta rúbrica é para vocês. No próximo sábado, dia 29 de fevereiro, e integrada nas comemorações do seu 20º aniversário, o CIMAR organiza a Conferência Internacional SOS, Sustainable Ocean Strategies, com a participação de várias referências mundiais da conservação dos oceanos. O acesso é livre, mas sujeito a inscrições através da internet. A conferência ocorre às 14h30 no terminal de cruzeiros do Porto de Leixões. Que é bonito. Bem, quer dizer, eu nunca lá fui, mas já vi imagens e é bonito. No mesmo dia, sábado, das 15 às 18, no Centro de Interpretação Ambiental de Leiria, decorrerá a formação A Natureza Convida-te, a Urtiga, planta marginal ou heroína. Encontro de partilha, conhecimento e transformação. Serão elaborados produtos usando exclusivamente ingredientes naturais e biológicos. Infusões, emulsões, macerações e alcoolaturas, tendo por base a urtiga. É destinado ao público em geral, com crianças a partir da idade escolar. É necessário que cada pessoa leve boiões, frasquinhos e copos, tudo em vidro ou plástico reutilizável. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias para CIA, portanto CIA, de Centro de Interpretação Ambiental, @cm, de Câmara Municipal, -leiria.pt. Vou repetir, cia@cm-leiria.pt, ou então através do telefone 244 845 651. Vou repetir, 244 845 651. No dia seguinte, ou seja, domingo, o dia 1 de março, o primeiro dia do mês de março de 2020, das 10h30 às 12h30, também em Leiria, mas desta vez no Museu de Leiria, decorrerá oficina para famílias Mini Gabinete de Curiosidades Marinhas. Os gabinetes de curiosidades eram os lugares onde se colecionava uma grande variedade de objetos raros ou estranhos, trazidos de outros mundos, durante a época das grandes explorações e descobrimentos. Nesta oficina, vão criar-se mini-gabinetes de curiosidades com objetos trazidos das explorações pelas nossas praias e investigar a história de cada um. O que é? De onde veio? Para que serve? Carapaças de animais, algas, sementes, madeira, pedaços de vidro e, como não poderia deixar de ser, plásticos marítimos. Público-alvo, famílias com crianças com mais de 6 anos. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias para cia@cm-leiria.pt. Portanto, exatamente o mesmo e-mail de há bocado. cia@cm-leiria.pt.
Ou então para o mesmo número de telefone, que é o 244-845-651. 244-845-651. No dia 4 de março, às 21 horas, esta eu queria ir. Tiago, nós temos que ir a isto. Às 21 horas, no Galeria Café, na Praça de Aveiro, o Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade de Aveiro organizará a primeira edição do Quem Quer Ser Biólogo? Isto deve ser fixe. Este é um quiz que promete testar os teus conhecimentos na área da biologia de forma descontraída e divertida. O quê? Já és um asa botânica? Em genética também? E biologia marinha? Cada vez mais um trunfo de um biólogo bem formado é saber de tudo um pouco. Por isso, põe-te à prova e vem fazer parte deste serão. Forma já a tua equipa, que tem que conter 5 membros, e preenche um formulário disponibilizado na página do evento do Núcleo de Estudantes de Biologia, AAUAV. Isto era fixe. Eu já estou a imaginar pessoas que pudessem fazer equipa connosco. No dia 7 de março, das 16 às 17h15, é hora de ir ao teatro no Aeroparque, em Santa Maria da Feira. Quando a Maria chega à casa, depois de um dia de escola, pronta para muitas brincadeiras, percebemos que alguma coisa não está bem. Para a preocupação da avó, a Maria está sem apetite e sem a sua energia habitual. A preocupação aumenta quando a avó lhe mede a febre. Este será apenas o ponto de partida para uma grande aventura. Como que por um toque de magia, iremos percorrer o corpo da Maria, conhecer os seus caminhos, os seus órgãos e todos os seus mistérios. E é lá que vamos travar uma difícil luta luta com o vírus da varicela, que teima em deixar a Maria doente. Numa viagem cheia de surpresas, vamos aprender a conhecer melhor o corpo humano e a saber o que podemos fazer para torná-lo mais saudável. Órgão a órgão, entre glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, convidamos-te a conhecer uma história cheia de emoções, onde o coração e a amizade acabam sempre por falar mais alto. Viagem pelo Corpo Humano é um musical infantil que não vais querer perder. Público-alvo, crianças acima dos 3 anos de idade. Os bilhetes estão disponíveis na Ticketline e custam 10 euros. E está. Já está? Já. O Herculano diz que é a D, que se tinha enganado. A D. Tá. E não a C. Então, a seguir vem precisas de ver. Cultura ambiental. Já estás a ficar com sono? Estás com ar de quem está com sono. Então, o que é que tu queres? Chega-se ao final do dia, a pessoa está cansada. Cultura ambiental. Nesta emissão sugerimos um filme, um livro e uma música. Para variar um bocado. Vamos então ao filme. Filme O Impossível, de 2012. Ano de 2004. Maria e Henry, que é quem faz estes papéis, é a Naomi Watts e o Ewan McGregor. Fica a saber o mesmo. Não sabes quem é a Naomi Watts e o Ewan McGregor? Caraca, é difícil dizer o nome do homem. Não conheço quase ninguém. Olha, o Ewan McGregor é o do Moulin Rouge, o que fez o Moulin Rouge. Fica a saber o mesmo também, que não viu o Moulin Rouge. Então pronto, esquece. Decidem passar as férias de Natal na Tailândia com os 3 filhos de ambos. Porém, na manhã de 26 de dezembro, as águas calmas junto ao hotel onde estão hospedados transformam-se numa onda gigante que engole tudo e todos à sua volta. Violentamente arrastados pela água, acabam perdidos uns dos outros, sobrevivendo apenas graças à generosidade dos que também lutavam pela sua própria vida. Inspirado num evento verídico, esta é a história da família Bellon, que milagrosamente escapou com vida a uma das maiores catástrofes naturais registadas nos últimos anos. Um filme dramático realizado pelo catalão Juan Antonio Bayona, com argumento de Sergio Sánchez e apoio da própria Maria Bellon. O livro chama-se Walden, ou A Vida nos Bosques, e é de Henry David Thoreau. Publicado em 1854, este pioneiro livro de autodescoberta narra a experiência de 2 anos de isolamento de Thoreau no lago Walden, em Massachusetts, Estados Unidos, e inclui referências a temas como a mitologia, história, poesia, carpintaria, fauna e flora. Acima de tudo, são as ideias do autor quanto à melhor maneira de viver uma vida simples, em harmonia com a natureza circundante e, portanto, exterior, mas especialmente com a nossa própria e intrínseca natureza humana. Quanto à música, é a Blacknet dos Metallica.
Os cantores de metal rock também se preocupam com o ambiente. Esta música de 1991 personifica o planeta e apresenta a dolorosa morte da Terra nas nossas mãos insensíveis. As nossas ações egoístas catapultarão o planeta para uma obscuridade, destruindo toda a vida como a conhecemos. Como diz a canção, decadência ardente tira-lhe o fôlego. Milhões dos nossos anos desaparecem em minutos. Agora é a vez do Tiago. Tiago, não te apareças. Agora é a tua vez. É com a sugestão. Que eu já falei da cultura ambiental. Foste rápida, o texto ainda era grande. Foste rápida. Tu é que pensas que eu ando aqui Aproveitei a dormir? para esticar as pernas. Tu é que estás a Deixa-me só dormir. dizer boa noite Não ao sou eu. Mário Caramujo e ao Jorge Boa Rico, noite, boa noite, boa noite. que nos estão a ver. Boa noite aos dois. E vamos então passar à cultura ambiental. Ecossugestão. É com sugestão, não é cultura ambiental, enganei. Cultura ambiental foi o que tu acabaste de fazer. Isto, Ai, estás mesmo a dormir. no final de um dia de trabalho, o que é que tu queres? É normal. Não. Melhor é difícil. A não ser que não se trabalhe. Aí, pronto, a coisa até pode ser mais ou menos. Então, é com a sugestão de hoje. Eu trabalhei chamamos- muito e estou aqui acordada. Isso porque levaste umas lambadas antes de sair de casa. Para acordar. Ai meu Deus, violência neste estúdio. Com a sugestão de hoje chamamos a atenção para um facto que ainda é desconhecido de muitos, mas que eu já falo nele há algum tempo. E isto de ver documentários científicos e não só, tem algumas vantagens. Gaba de sexta. Sim, anda lá. Mesmo entre aqueles que se dedicam à ecologia. Sabia que o alumínio é infinitamente reciclável? Não? Pois é verdade. É um dos únicos materiais na Terra que pode ser reproduzido a partir das respectivas sobras ilimitadamente. Pode ser reciclado, reutilizado infinitamente, sem perder as suas qualidades e propriedades. O que foi, aliás, reconhecido pelo Parlamento Europeu já em julho de 2012. E porquê é que isto lhe interessa? Porque no seu dia-a-dia usa muitas embalagens que contêm este produto, como latas de bebidas, latas de atum e outras conservas, salsichas, etc. Se bem que as salsichas, hoje em dia, também já há muitas em frasco de vidro, também é reutilizável, felizmente. Pois é, a quantidade de frascos que eu guardo. Ainda não sei para que é que eles vão. Quer dizer, eu tenho ideia do que é que quero fazer com eles, mas ainda não fiz nada com eles. E só tenho lá um monte de frascos guardados. Eu sei o que é que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Vou-me fartar de ver aqueles frascos todos lá e vou metê-los ao lixo. Não vou nada para o lixo, se for um para o vidrão. Para reciclar. Quando digo lixo, Mas não vou reciclar. nada, porque eu vou fazer daqueles frascos uma obra de arte. Ora, muito bem, todas estas embalagens têm um potencial enorme de reciclagem. Também o papel de alumínio, por vezes chamado de prata ou papel de prata, é altamente sustentável de ser reciclado e desde que não é excessivamente sujo, claro, com restos de alimentos, pelo que deve preferir a sua utilização sobre película aderente ou outros métodos para embrulhar alimentos, como papel de cera ou papel vegetal, por exemplo, que está muito na moda. Acaba por ser infinitamente reciclável e fica mais barato, na dúvida, recicle. E então, respostas à questão. Sim, está quase na hora de ir dormir e o Tiago quer ir dormir, portanto falta-nos dar a resposta. E o Herculano agora muda aqui Então. como de água para o vinho ou de vinho para a água e diz que deve ser A. Então era Tipo C, era Tarzan. C. Tipo Tarzan. Então era C, D, agora é A. Falta a Bem, B, então. Temos... Ele ainda vai mudar para a B. O Herculano primeiro disse que era a C, depois a D, disse que se tinha enganado que era a D, agora diz que é a A. Ok, então não lá. Bem, vamos lá ver. Então, se o Herculano disser que é A, temos uma A, uma B e uma D. Então ninguém disse a C. Ninguém disse a C. Então, hoje, Tiago, eu deixo-te dar a resposta correta. Não lá. Já que estás com sono, é uma forma de acordares. É uma forma de acordar, hein? Falar de um orangotango. Ora, está quase na hora de ir dormir. Essa parte é minha. Pois.
Falta-nos dar a resposta correta à questão de hoje. E eu vou então revelar aqui. Estava a ver se alguém tinha dito mais alguma coisa, mas não. Vou revelar então a resposta correta. Antes de mais, vou relembrar a pergunta, que é em malaio o que significa a palavra orangotango. Orangotango. A resposta correta é a A. O herculano mudou ali, foi nos... Parece aqueles programas que estão na televisão que está quase a acabar o tempo para responder e à última... Ele não fez batota. Não sei. Ele não fez batota. A resposta A, homem da selva. Os orangotangos são originários da Indonésia, Malásia e Malásia, nas ilhas de Sumatra e Bornéu. Gostava de um dia visitar estas ilhas. Boa viagem. Principalmente por causa das aves exóticas. Passam a maior parte do tempo a movimentar-se pelas árvores à procura de frutos e outros alimentos e adoram passar o tempo sozinhos, mas também são conhecidos por criar fortes laços de amizade com meia dúzia de eleitos. Ou seja, eles escolhem os amigos, tal como o ser humano. As duas espécies de orangotangos são Que existem. consideradas... Mas aqui não diz que existem. São consideradas criticamente em perigo. As duas espécies de orangotango. Criticamente em perigo. Sim. São as duas únicas que existem. Pronto. Portanto, isso foi tudo muito interessante, Tiago. Muitos parabéns. Deste uma resposta correta, muito corretamente. Foi tudo Caso não muito bonito. saibas, eu também sei ler, não é só tu. Pois, mas às vezes parece que sou eu. Sou eu que falo. Só que estou para aqui a ler. Mas nós trocamos. Tu vens para aqui, mexer aqui nas coisinhas e eu vou para aí. Está bem, depois acho que eu não sei fazer isso. Só o Sr. Jorge tem que me explicar. Não. Isto é chegar aqui, sentar e trabalhar. Ai. Tu a ti explicaram-te. Não. Não sejas mentiroso. Não sejas mentiroso que eu tenho uma Ninguém testemunha. explicou nada. Está uma testemunha daquele lado, do lado daquele vidro. Está uma testemunha. Está na regi. Está na regi. Ai. Então, já está no fim. Ó, já passa da hora. Ai meu Deus, temos mesmo que ir dormir, Tiago. Obrigada a todos por nos terem acompanhado nesta emissão. Muito obrigada mesmo. Já sabem que podem ser patrocinadores deste programa e ajudarem-nos a ter convidados especiais e a melhorar o programa. Se tiverem uma empresa ou negócio próprio ou conhecerem alguém que o tenha e esteja interessado, poderão contactar diretamente a Rádio Mira e ser um dos nossos patrocinadores. Portanto, fica ali naquele espacinho que diz anuncia que este espaço pode ser seu, entre em contacto, pode ficar ali a publicidade à vossa empresa, ao vosso negócio. Contamos convosco daqui a 15 dias e daqui a 15 dias teremos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, em estúdio. Está confirmada a sua presença. Portanto, não percam. Daqui a 15 dias teremos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mira a ser entrevistado. Será o nosso convidado especial. Continuação de uma boa noite e não se esqueçam que com o CN Mira, conhecer é proteger. Boa noite a todos. CN Mira. Conhecer é proteger.